Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um tema muito importante cobrado em provas: administração pública, seus conceitos e organização. Vamos lá. A administração pública não é só gente trabalhando em cargos públicos ou secretarias. Não. É toda a estrutura que faz o Estado funcionar, que executa leis, presta serviços e basicamente coloca o Estado em ação, trabalhando para o povo. A Constituição Federal, no artigo 37, nos dá os princípios básicos que toda administração deve seguir. São cinco: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem gente que usa a sigla LIMP para decorar. Esses princípios não são só palavras bonitas. Eles orientam toda a atuação do Estado e ainda garantem que o cidadão possa fiscalizar e cobrar. Agora, é importante entender que a administração pública não é só União, estados e municípios. Tem também a chamada administração indireta: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas têm personalidade própria, ou seja, existem de forma mais independente, mas sempre com base nos mesmos princípios constitucionais. Um exemplo: o IBAMA, os Correios ou o Banco do Brasil, eles têm funções específicas e ajudam o Estado a trabalhar melhor. Falando nisso, dentro da administração a gente tem duas categorias: direta e indireta. Direta são os órgãos do Estado que fazem parte da estrutura central, tipo ministérios e secretarias. Indireta são as entidades criadas por lei, com personalidade própria para tocar atividades específicas. Lembra do IBAMA ou do Banco do Brasil que eu citei? É isso aqui. Outra coisa super importante: a administração pública existe para atender ao interesse público, nunca o interesse de alguém em particular. Por exemplo, se o prefeito resolve construir uma escola, ele tem que seguir a lei, contratar empresas de forma transparente e garantir que o dinheiro público seja bem usado. Isso é a aplicação prática dos princípios da administração pública. Mais um detalhe importante: a administração pode ser geral ou especial. Geral é aquela que cuida de funções comuns, tipo gerir pessoal ou arrecadar impostos. Especial é aquela que lida com funções técnicas, mais específicas, como saúde, educação ou transporte. Para resumir, a administração pública é o Estado em ação, colocando as leis e serviços em prática, sempre guiada pelos princípios da CF 88: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Divide-se em administração direta e indireta. Atua em prol do interesse público, nunca de interesses particulares. Pode ser geral ou especial, dependendo da função que exerce. Agora vamos dar um passo adiante e falar sobre como ela está organizada. A primeira coisa: a administração pública se divide em administração direta e administração indireta. Falamos sobre na aula passada. Administração direta são os órgãos que fazem parte da estrutura central do Estado, ou seja, União, estados, Distrito Federal e municípios. Esses órgãos não têm personalidade jurídica própria. Eles fazem parte do próprio ente federativo. Um exemplo bem simples: os ministérios da União ou as secretarias de educação dos estados. Eles executam funções diretamente ligadas ao governo. Administração indireta: aqui entram autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas têm personalidade jurídica própria, ou seja, podem ter patrimônio próprio, contratar pessoas e atuar com mais autonomia. Mas atenção: mesmo com essa independência, elas precisam seguir os princípios da administração pública, como legalidade, moralidade e impessoalidade. Lembra do LIMP? Alguns exemplos são o IBAMA, uma autarquia, a Fiocruz, uma fundação pública, os Correios, uma empresa pública, e o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. E você pode se perguntar: mas por que existe essa divisão? A ideia é justamente garantir mais eficiência e especialização. Algumas funções exigem órgãos com autonomia técnica, mais flexíveis, que não fiquem presos à burocracia da estrutura central. Outra coisa importante: dentro desses órgãos e entidades, temos funções típicas e atípicas do Estado.
Funções típicas são exclusivas do Estado, tipo legislar, julgar e administrar. Funções atípicas podem ser feitas por entidades da administração indireta, como explorar atividades econômicas ou prestar serviços públicos específicos. E tem mais. Na direta, existe uma hierarquia clara, ou seja, órgãos superiores orientam e supervisionam os inferiores. Na indireta, há autonomia jurídica, mas ainda assim o Estado pode fiscalizar e orientar, garantindo que tudo funcione corretamente. Então, resumindo a organização da administração pública: a administração direta, órgãos centrais, sem personalidade jurídica própria, executam funções do governo diretamente. A administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, com personalidade própria, mais autonomia, mas sempre respeitando os princípios constitucionais. Existe hierarquia e coordenação, mas também autonomia técnica quando necessário. Essa divisão serve para a especialização, eficiência e melhor execução das funções do Estado. Chegamos ao fim desse bloco. Até o próximo.